nossa aula número 2 desse livro maravilhoso, O Poder do Subconsciente. Lembrando, gente, que esse livro é um best-seller, né? É um livro que é referência, só aqui no Brasil ele foi vendido mais de 1 milhão de exemplares. E Joseph Murphy tem vários outros best-sellers, né? O objetivo do livro, se você não assistiu a aula 1, volta lá e assiste, é você entender o poder que você tem através do seu subconsciente, né? Você já nasceu com esse poder para conquistar tudo que você deseja. Então, o Joseph Murphy, ele diz que você é como se fosse um jardineiro, né? E você vai plantando sementes, que são os seus pensamentos. Olá, querida, tudo bem? Você é um jardineiro e você planta sementes que são os seus pensamentos no seu subconsciente. O dia todo você está lá pensando, o seu pensamento é uma semente que você está plantando nesse solo, né? E aí, na medida em que você vai semeando, a qualidade dos seus pensamentos é o que define que semente você está plantando, você vai ter a colheita no seu corpo, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, nas suas experiências aqui na terceira dimensão. Então, o objetivo desse livro, na verdade, é ensinar que a maneira habitual de pensar e formar imagens mentais configura e cria o seu destino. A maneira como você pensa, as imagens que você cria na sua mente, criam a sua realidade. Então, por que será que algumas pessoas são alegres, ricas, felizes, prósperas, e outras batalham, não conseguem nada, parece que vive doente, parece que sempre tem problema? Por que será? Porque depende da semente que eu estou plantando nesse solo fértil que é meu subconsciente. E hoje a gente vai começar falando das curas mentais, né? Joseph Murphy fala que as curas, elas ocorrem porque existe uma crença cega da pessoa que está doente em liberar esse poder curador lá do subconsciente. Então, lá em Marcos 11, 24, na Bíblia está dizendo: por isso vos digo que tudo enquanto em oração pedirdes, credes que recebereis, ou credes que recebestes, e assim será convosco. Né? Então, o que ele está dizendo aqui? O verbo crer e o verbo receber estão no presente. E o assim será convosco está no futuro. Então, se eu acreditar e aceitar aquilo como uma verdade na minha vida, o fato de que esse desejo já foi atendido, aquilo vai acontecer comigo. A realização vai acontecer, aquilo vai ser manifestado na minha vida. Então, para que ocorra um milagre como a cura, por exemplo, eu preciso de uma convicção profunda. Eu preciso acreditar que eu já estou curada. Lembra? Efeito Isaías ensina, o livro que a gente estudou mês passado, que na verdade você não deve pedir, você deve agradecer como se já tivesse recebido. O que está reiterando o que a gente está falando aqui é essa convicção profunda, né? Lá no meu pensamento, lá na minha mente já existe um pensamento e uma imagem de que eu já estou curado. Então, a resposta à minha oração, à minha prece, ao meu pedido é a realização do desejo do meu coração. Eu ajo como se eu já tivesse recebido aquilo. Então, essa condição que Jesus ele ensina e insistia quando a gente estuda é a fé, né, gente? Quando a gente pega a Bíblia e lê, lá diz: faça-se-vos conforme a vossa fé. Faça-se vós conforme a vossa fé. Então, se eu planto certo tipo de semente no solo, eu tenho fé em que elas vão germinar segundo a natureza e eu confio nas leis e sei o que eu vou colher. Por isso que quando eu entendo as verdades da vida, eu não tenho medo. Percebe que quando você é um co-criador consciente e você entendeu as leis universais, você não tem medo do que pode acontecer.
Porque você sabe que é você que cria a sua realidade. E que você sabe que se você mantiver pensamentos, sentimentos e atitudes alinhadas com as leis universais, você sabe o que você vai colher. Por quê? Porque você cria de forma consciente. Você sabe o que você está plantando. Você sabe que vai levar um tempo de gestação para isso acontecer, mas que o resultado vai vir. Você tem certeza. E a fé é a aceitação como verdade daquilo que a nossa razão e os sentidos negam. É a recusa em escutar a pequena, racional, a analiticamente consciente de adotar uma atitude de confiança completa no poder interior da minha mente subconsciente. Se eu fico só no consciente, eu vou falar, eu não posso comprar aquele carro porque eu não tenho dinheiro. Mas você entendendo o poder do subconsciente, você vai agradecer e vai dizer que vai acessar esse carro pelo poder que você tem no subconsciente. Então, é a maneira de pensar, é uma atitude mental, uma certeza íntima, uma convicção de aceitar sem reservas na minha mente consciente de que aquilo já está manifesto na minha vida, de que aquilo já é real. Agora, olha só que lindo. Lá em Mateus 9, 28, 30, tendo ele entrado em casa, ele aproximou-se dos cegos e Jesus disse, credes que eu posso fazer isso? Ele pergunta para os cegos. E aí os cegos respondem, sim, senhor. Então ele toca os olhos dos cegos e diz, faça-se-vos conforme a vossa fé. E aí os cegos abrem, as pessoas cegas abrem os olhos e começam a ver. E aí Jesus diz então, acautelai-vos, para que ninguém saiba. Então o que Jesus estava pedindo abertamente? A cooperação da mente subconsciente daqueles cegos. Primeiro ele pergunta, credes que eu posso fazer isso? Então o que ele está perguntando? No seu subconsciente isso já é real? E aí os cegos dizem, sim, a gente acredita, sim senhor. Eu acredito que isso é real. Eu acredito que eu posso ver. Então ele toca os olhos dos cegos e diz, faça-se-vos conforme a vossa fé. Deus não falou volte a enxergar. Jesus não falou volte a enxergar. Ele falou faça-se conforme a vossa fé. E aí as pessoas voltaram a enxergar. O que isso quer dizer? Que o subconsciente dos cegos já aceitaram aquilo como uma convicção interior de que estava curado, de que o milagre ia acontecer, que aquela prece ia ser atendida. E por isso foi. Lembra, o milagre acontece através de você. O milagre não acontece para você. Então, quando ele diz, acautelai-vos, para que ninguém saiba, o que Jesus queria dizer com isso? Né? Para que eles não ficassem discutindo com outras pessoas a cura que eles receberam. Porque eles poderiam ser prejudicados por críticas de pessoas céticas, depreciativas, pessoas incrédulas. Como você deve viver aí na sua realidade junto com pessoas que ainda não despertaram da Matrix. Então, Jesus e os necessitados, Jesus e esses cegos necessitados de ajuda, eles eram unos com a mente subjetiva universal, uno com o Criador, com certeza, com convicção interior. Então, na verdade, eles já tinham recebido aquele milagre. Para eles, o milagre já tinha acontecido. Então, o órgão de cura é a nossa mente subconsciente, que é quem define o que vai receber. É o processo, é a fé. E aí eu tenho que pensar nas verdades fundamentais. Você desempenha funções mentais diferenciadas, né? A mente consciente e a mente subconsciente. A mente subconsciente é suscetível ao poder da sugestão. Lembra que a gente viu ontem? Ela é suscetível, ela não questiona, ela só aceita ordens. Você que está pilotando esse navio. O subconsciente é a equipe da casa de máquina, que só obedece o que você está falando. Então, a mente subconsciente exerce
controle absoluto das funções, das condições, das sensações do corpo para te manter vivo. Ela cuida do que é básico para sua mente consciente conseguir criar e filtrar e criar coisas novas na sua vida. Então só existe um único processo de cura, o da fé, que é quando você permite que a consciência leve a mensagem para o subconsciente e ele aceite aquilo como uma verdade. Só há um único poder curador, a mente subconsciente. Então você pode escolher qualquer teoria, qualquer crença, qualquer método que você quiser. Se tiver fé, você vai ter resultado. Então percebe que não é o método, não é a religião. Ah, mas ele era da igreja católica e aí ele não conseguia realizar o sonho dele. Ele foi para a igreja evangélica e pá, tudo mudou na vida dele. Ah, ele era do espiritismo e tudo dava errado na vida dele. Aí ele saiu, a vida começou a dar certo. Crença. É crença. Se você tiver fé, você tem resultado. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E aí o coração aqui está representado pela mente subconsciente. Então eu preciso me lembrar. Se lembre frequentemente que o poder curador está na sua mente subconsciente. Esse poder já é seu, já lhe foi dado. E a fé é como uma semente que a gente planta no solo, que vai crescer se você regar, se você cuidar dessa terra. Então eu tenho que plantar uma ideia, que é a semente, o pensamento na minha mente, regar, fertilizar com esperança de que eu vou colher o fruto daquilo. E aí, agora, quando eu coloco ansiedade, quando eu coloco dúvida, eu descolapso a função de onda. Então eu planto lá a semente, imagina, você vai lá, planta a semente hoje. Amanhã você vai lá, cava para ver se está nascendo. Depois de amanhã você vai lá colocar água, cava de novo para ver se está nascendo. É assim que a gente faz? Não, não é assim que a gente faz. A gente planta e acredita que vai nascer, porque a gente sabe que a natureza é perfeita. Se eu der as condições para que aquilo frutifique, aquilo vai nascer. Eu não fico duvidando, mas será? Será que vai nascer mesmo? Será que aquela semente de abacate vai dar abacate? Não, eu tenho certeza que a semente do abacate vai dar abacate. Eu não fico lá olhando, cavando buraco para ver o que vai nascer. Então eu tenho que acreditar na realidade das minhas ideias, do meu plano, da minha convicção. Quando eu acredito no que eu desejo, quando eu acredito no que eu quero, eu tenho convicção de que eu vou conseguir. Então eu não fico colocando ansiedade, dúvida. E aí, universo, vai demorar para dar meu carro? E aí, universo, nossa, eu tô aqui fazendo meditação. Poxa, faz 15 dias. Eu fiz jornada mente nova. Eu fiz jornada da gratidão. E aí, minha casa não chegou. Existem leis que regem nossa vida. O universo não vai mudar as leis porque você quer. Existem 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Ele segue as leis universais. Assim como as curas. Por que umas pessoas são curadas e outras não? É Deus que escolheu, falou, você tem olho azul, merece se curar do câncer. Não, você não. Você não merece se curar do câncer, merece morrer. Que Deus seria esse? Que julga, que escolhe? Qual seria o sentido disso? Então a cura milagrosa, de que você já ouviu falar, de que você já testemunhou, que a gente vê em vários santuários, elas acontecem devido à imaginação e à fé da pessoa, que age na mente subconsciente, liberando esse poder criador. Se o Criador fez você, fez o seu corpo, ele tem total capacidade de reorganizar e te devolver a saúde. Mas para isso você precisa acreditar. Primeiro você precisa desejar. Depois você precisa acreditar. Por que algumas pessoas não são curadas? Algumas pessoas vivem doentes. Você deve reparar nisso. Por quê? Porque é a escolha da pessoa, consciente ou não, aquela pessoa está sempre naquela frequência, está sempre naquela energia, está sempre querendo mais daquilo. Então eu tenho que lembrar
que todas as doenças têm origem na minha mente. Todas! Todas as doenças têm origem na minha mente. Por quê? Porque o corpo físico é só um órgão de impacto. Se você não sentisse aqui, ó, na matéria, você nem saberia que você estava doente. Porque a gente ainda não é evoluído, a gente não sabe interpretar a energia. Então a gente está lá, com todos os pontos de energia bloqueado e continua lá, trabalhando, discutindo, resmungando, julgando, querendo vingança, não perdoando e continua nessa vida. Não percebe. Então, se não fosse a doença, se não fosse isso se manifestar no corpo físico, você talvez nem perceberia. Mas o Criador perfeito como é, falou, não, peraí, vamos ver aqui um jeito de mostrar para eles quando que eles têm que parar e prestar atenção. A doença tem origem na minha mente. Nada aparece no meu corpo do nada, repentinamente, a menos que exista um modelo mental correspondente. Tudo começa no plano mental, depois é manifesto no mundo material. Então, os sintomas das doenças, eles inclusive pode ser sugestionado. Então, você vê a hipnose, por exemplo. No livro conta alguns exemplos de experiências de pessoas que até sangraram, né, quando hipnotizadas. Então, isso demonstra o poder do próprio pensamento. Quando você acredita, aquilo se torna realidade. Então, só existe um processo para cura, é a fé. Só existe um poder curador, é a mente subconsciente. Então, seja real ou seja falso, o objeto da sua fé, você vai obter resultado. Porque a mente subconsciente, ela não sabe se é real ou se é imaginário. Lembra? A minha mente subconsciente, ela não diferencia se eu estou imaginando ou se aquilo é real. Se ela está percebendo, é real para ela. Então, a mente subconsciente reage ao pensamento que está na minha mente. Se eu pensar em fé como um pensamento na mente, isso já é suficiente. Então, eu estou alinhada com esse desejo de cura. A cura mental, ela se baseia nessa verdade da vida, nessa verdade irrefutável de que a inteligência infinita, o Criador, Deus, o universo e o poder da mente subconsciente reagem segundo a fé do indivíduo. Então, olha só, imagine você lá com o seu desejo realizado, seja qual for, saúde, dinheiro, relacionamento, trabalho, o que for. Imagine, fecha seu olho, imagina por um instante você na cena do seu sonho realizado. Nesse exato momento em que você imagina, em que você coloca energia nessa realidade, o princípio vital infinito, o Criador, ele responde à sua decisão. Acredita que recebestes e receberás. E isso é o que faz esses cientistas modernos hoje em dia. Olha quanta pesquisa realizada a fim de entender o poder da mente. Quantas pessoas estudando o poder da oração, o poder da prece, o poder da meditação. O único poder de cura, gente, é a fé. Segundo a tua fé, assim será feito. Segundo a tua fé, assim será feito. Então, a lei da vida é a lei da crença. O que é que eu acredito sobre mim? Qual é a opinião que você tem? Qual é a imagem que você tem sobre o que você é? Sobre o que é a vida, sobre o que é o universo? Assim como você imagina que você é, você vai ser. Assim como você imagina que vai ser o seu relacionamento, assim ele será. Assim como você imagina que vai ser seu chefe, ele vai ser. A ti se faz aquilo que acreditas. Isso tudo é passagem bíblica. Então, ó, segundo a tua fé, assim será feito a ti.
A ti se faz aquilo que você acredita. É bíblico. Então, não é a coisa em que você acredita que vai te machucar, que vai te prejudicar, mas é a crença ou o pensamento na sua mente que está produzindo esse resultado. Como a gente disse ontem, se eu olho para a minha vida e eu não gosto do resultado, o problema está aqui, na minha mente. Não existe culpado lá fora. Quando eu me vitimizo, é sinal de que eu não entendi as leis universais. Eu não conheço nem as verdades da vida. Porque se eu entendo que eu sou criador, não existe culpado, porque quem criou aquela realidade fui eu. Fui eu que criei o assalto, fui eu que criei tudo, de forma consciente ou não. Era uma crença que estava ali na minha mente. E num esforço colaborativo, tudo aconteceu para reforçar essa minha crença e para que, através da realidade física, eu pudesse ver, tocar e sentir os meus pensamentos. A sua realidade, guarda bem isso para você nunca mais esquecer. A sua realidade aqui, no plano material, no plano físico, é a forma como o Criador encontrou para você ver, sentir e tocar os seus pensamentos. Por isso, controlar o poder de pensar é uma grande chave para você mudar de vida. Percebe? Então, todas as suas experiências, todos os seus atos, todos os seus pensamentos, eventos, circunstâncias da sua vida são apenas reflexo e reação do seu próprio pensamento. Então, onde é que está seu foco? A sua criação é reflexo de onde está o seu foco. Percebe? Onde está meu foco, está a minha energia. Então, do que você mais fala? Eu falo sobre como está difícil a política no país, eu falo sobre como é difícil aguentar minha dor nas costas, eu falo sobre como é difícil meu relacionamento com meu filho. Sobre o que você mais pensa? Eu penso que eu deveria ter feito outra faculdade. Em que você acredita? Eu acredito que homens traem. Qual é seu último pensamento antes de você adormecer? Tudo isso está criando a sua realidade, percebe? Fazemos isso dioturnamente. Nossa mente tem mais ou menos 70 mil pensamentos por dia. 80% desses pensamentos são iguais aos de ontem. E de anteontem, de anteontem. Por isso, se eu não tenho consciência desses pensamentos, eu estou criando mais do mesmo. Então, como é que eu crio saúde, segundo Joseph Murphy? Eu vou descobrir o que me cura. Eu vou compreender que se eu tiver o entendimento e a compreensão, o meu subconsciente vai curar minha mente e meu corpo. Eu vou ter um plano definido para passar para o meu subconsciente os meus pedidos, o que eu decidi, o que eu quero. Eu vou imaginar na minha mente como vai ser a realidade da minha vida com o meu sonho realizado. Eu vou me sentir realizado, porque quando eu coloco sentimento eu tenho mais potência de criação. E eu vou persistir nesse resultado, porque eu confio nas leis universais. Eu confio no poder da criação. Eu confio que os efeitos são resultados das causas que eu estou produzindo. Então eu vou chegar à conclusão sobre quais são as minhas crenças. Porque a vida que eu tenho está alinhada com as minhas crenças. E a crença é um pensamento que está ali na sua mente, que você criou, que você deduziu que aquilo é uma verdade absoluta. E aí os resultados que você tem na vida estão alinhados com as suas crenças. Então é tolice você acreditar em doença ou em qualquer coisa que possa te machucar ou te prejudicar. Como é que o Criador iria colocar você aqui, criar tudo isso nessa complexidade e querer te machucar e te prejudicar? Meu Deus, qual seria o sentido disso? As pessoas não pensam. É tão óbvio quando você estuda.
Você acha que o criador, eu quero sim, quem for bandido vai preso. Eu quero sim dar um câncer para aquela pessoa. Eu quero sim que aquela pessoa seja abusada, violentada. Não. O criador nos deu o livre-arbítrio, o direito de experimentar infinitas possibilidades. Qualquer que seja a realidade que você quer experimentar, ela já existe. Porque a obra está completa. Então você acessa essa realidade. Não é o criador que quer te machucar, que quer te prejudicar, que quer te castigar, como muitas vezes é ensinado. Então, se eu tenho pensamentos nobres, grandiosos, eu vou colher uma realidade nobre e grandiosa. Se eu aplicar na minha vida o poder disso tudo, eu vou escolher um plano, uma ideia, eu vou ter aqui imagens mentais claras e vou unir a minha mente, a minha emoção a essa ideia, crio, essa imagem, permaneço nessa atitude mental, nesse alinhamento, pensamento, sentimento e comportamento, e o universo vai responder a essa assinatura vibracional. Percebe? Então, se você quer ter o poder da cura, por exemplo, você pode ter por meio da fé. É isso que Joseph Murphy diz. Mas para isso você precisa ter compreensão de como funciona a mente. Para você entender como é que eu acesso isso. A fé absoluta significa que o indivíduo pode obter o resultado da cura sem nenhum conhecimento dos poderes, das forças do universo. Por quê? Porque a fé é acreditar sem ver. Mas eu preciso entender que existe essa possibilidade. Eu preciso entender que a minha mente tem esse poder. Eu preciso entender que isso é possível, que embora a medicina ou qualquer pessoa esteja afirmando que eu estou adoecido e que não tem mais jeito, sim, existem infinitas possibilidades e uma delas é a cura. No efeito, Isaías também falava sobre isso. Então, eu preciso aprender a intencionar, orar, rezar para essas pessoas que estão doentes ao meu redor, as pessoas que eu amo, Aquietando a minha mente, enviando esses pensamentos de saúde, vitalidade, perfeição, através dessa mente subconsciente universal. Percebe? Porque lembra, o que você está desejando para o outro volta para você. Então, olha só, imagina. Você é um engenheiro mental, certo? Imagina aí. Você é um engenheiro e você pode usar as técnicas que foram necessárias e comprovadas para você construir aí a vida mais grandiosa que você deseja. Então, você é um engenheiro mental. E aí o livro fala, lá no capítulo 6, ele dá para você técnicas para você usar, para você construir essa imagem mental. Então ele fala da visualização, que quem é minha aluna, quem está aqui já conhece, Ele fala da transferência, ele fala da tela mental, Qual é a imagem que você tem na sua tela mental? Ele fala da técnica do sono, ele fala da técnica da gratidão, ele fala de métodos de afirmações positivas, ele fala de decretos, que no caso ele chama de determinação categórica. Então, isso são técnicas para que você, como engenheiro mental, construa a vida que você deseja, porque assim como o arquiteto somos nós. O arquiteto, para construir uma casa, ele vai lá, limpa o terreno, deixa o terreno limpinho. Qual é a metáfora para isso? É limpar a sujeira que existe na nossa mente. Não perdão, ressentimento, mágoa, Eu tenho que limpar tudo isso da minha vida para me tornar um co-criador consciente. Não julgar, não criticar, não reclamar, limpei o terreno. Ok, agora eu preciso desenhar o projeto, a maquete aqui da casa que eu quero construir. Quantos quartos, quantos banheiros, tamanho da sala, quantos andares, se vai ter garagem, churrasqueira, piscina. Eu vou desenhar a casa do jeitinho que eu quero. Assim é você criando a imagem do seu desejo. E aí você vai usar as técnicas que ele citou e que você já conhece para você ir criando essa imagem e impressionando o seu subconsciente com essa nova realidade. Porque lembre-se, o subconsciente não sabe a diferença de imaginação e realidade.
Então, o seu desejo é uma ordem para o subconsciente. Se o seu consciente aceitar, passou lá no vigia do portão, pronto. Ele vai fazer de tudo para tornar aquilo real. Pessoas, fatos, eventos, circunstâncias para concretizar o seu desejo. E aí, por isso que eu sinto que já é real. Por isso que eu tenho alegria de ter esse desejo no meu coração. Porque eu confio nas leis universais. E é matemático. Quantas e quantas pessoas já fizeram esse processo e conhecem essa trajetória? Pessoas que vieram do nada, pessoas que transformaram a sua vida, fizeram tudo isso baseado o quê? Nas leis universais, entrando no fluxo do universo, na cocriação consciente. Então eu preciso desejar realizar o que eu quero de uma maneira simples, no bem-estar, porque se eu coloco pressão, se eu coloco ansiedade, se eu coloco dúvida, eu não vou conseguir usar essa ciência mental. Então você pode ter saúde radiante, você pode ter sucesso, você pode ter um grande amor na sua vida, você pode ter felicidade, você pode ter tudo o que você quiser. Desde que você tenha isso primeiro na sua mente. Desde que as suas crenças permitam que você acesse tudo isso. Então, se você experimentar cientificamente, até que você prove para você mesmo que há sempre uma resposta direta da inteligência infinita, da mente subconsciente para o seu pensamento consciente. A sua mente subconsciente sempre tem resposta para o que você deseja. A sua mente subconsciente, ela não é física. Ela não é daqui da terceira dimensão. Ela não tem tempo e espaço. Ela sabe muito mais do que você imagina. Só que a gente não acessa. Como é que a gente vai ouvir uma resposta se a gente nem silencia? Em que momento da nossa vida a gente para de tagarelar, mesmo que mentalmente, para ouvir a inteligência divina falar com a gente? As ideias surgem nesse momento. Em que momento a gente tem criatividade, tem uma ideia? No momento em que a gente está relaxado, no momento em que a gente está no bem-estar, no momento em que a gente está respirando tranquilamente. Não é sob pressão. Não é sob pressão que eu vou ter uma grande ideia, que eu vou mudar de vida. Eu preciso sentir a alegria, a tranquilidade, para que eu consiga vislumbrar a concretização do meu sonho. O quadro mental que você tem na sua mente é a essência das coisas, é a esperança de conseguir o que você deseja. É a prova do invisível, porque você sabe que você vai materializar aquilo tudo, mas só você sabe. Porque se você falar para alguém, vão dizer que você é doido. Porque você conhece as leis, porque você estudou, você tem... A imagem mental vale mais do que 1000 palavras. Não adianta nada eu falar uma coisa e sentir outra. A mente subconsciente trabalha para tornar realidade qualquer imagem mantida na sua mente, que seja reforçada pela fé. Então, se você tem uma imagem mental de que você é amado, de que você tem saúde, e coloca fé, coloca sentimento, convicção nisso, e mantém isso na sua mente... Quantos livros nós estudamos que falam isso de formas diferentes? Quantos iluminados falaram isso de forma diferente? Então, na prece, na oração, no pedido, na gratidão, seja onde for, eu tenho que evitar esforço, né? Eu tenho que sair aqui da Matrix, que ensina que para ter dinheiro você tem que suar a camisa, dinheiro isso é tudo crença. Perceba que a abundância, o Criador criou tudo de uma forma muito bonita, para que você se mantenha no bem-estar, na coerção mental. Então ele até sugere, se você quiser potencializar e criar mais rápido, o que você deve fazer? Você deve entrar num estado de sonolência, você vai baixar suas ondas mentais e vai ali, antes de dormir, sabe quando você começa a querer desligar? Nesse estado de sonolência, você, quase dormindo,
você vai sentindo e você vai intencionando o que você deseja. O subconsciente, ele conversa muito com imagem e com frases, palavras curtas. O livro sugere até que você fale, por exemplo, se eu quero saúde, eu sou saúde, saúde perfeita, eu sou saúde perfeita, e vai repetindo até dormir. Ou eu sou sucesso, eu sou dinheiro, eu sou amor, e vai repetindo isso até dormir. É simples, uma técnica muito simples que você pode fazer, que não custa nada. E aí você vai impressionando o seu inconsciente. E aí ele fala do poder da gratidão, que um coração grato está sempre próximo das riquezas do universo. Então, se eu não sou grata pelo que eu tenho, por que eu teria mais? Não tem ressonância, percebe? Para eu receber mais, eu tenho que estar num estado de abertura. E esse estado é o estado do fluxo do universo, é o estado da gratidão. Então, quando eu sou grato, eu me abro para receber mais. Percebe a importância disso? Assim como declarar. As palavras, o que eu falo o tempo todo, está criando a minha realidade. Afirmar algo, quando eu faço uma afirmação positiva, um mantra, um decreto, é decretar que assim é. Por que acaba com assim é? Eu sou próspero, eu sou abundante. Eu posso, eu consigo, assim é, está feito. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é assim, ó, mente subconsciente, é assim. E enquanto eu mantiver essa atitude mental, considerando aquilo como uma verdade, qualquer que seja a prova aqui, ó, na Matrix do contrário, você vai obter a resposta à sua prece, à sua determinação, e não o que está acontecendo fora. Percebe? Então, aquilo que você decreta como uma verdade e você sente que aquela verdade vai acontecer, a mente subconsciente vai dar um jeito de tornar real. Então, se eu estou decretando harmonia, saúde, paz e prosperidade e mantiver isso na minha mente, assim vai ser. Percebe? O meu subconsciente, ele tem uma tendência voltada à vida. Não é uma tendência voltada à morte. Ele tem uma tendência voltada à criação, à expansão do universo. E o meu corpo retrata o funcionamento da minha mente. Existe uma interação entre mente e a parte física. A minha mente consciente, que é a mente racional, lógica, ela capta uma ideia que é traduzida para uma série correspondente de impulsos elétricos, né, no meu sistema nervoso voluntário, e isso se liga no meu sistema autônomo, passa dessa maneira a ideia para o meu subconsciente, que é um instrumento criativo, emocional, intuitivo, onde estão minhas memórias, e dessa maneira o pensamento se transforma em ato. Olha só, vou explicar de uma outra forma. Você está diante de um leão. Situação de vida ou morte, certo? O que vai acontecer? Ou você luta, ou você foge. No momento em que a sua mente consciente detecta que existe um risco de vida, ela vai mandar um impulso elétrico do sistema nervoso voluntário pelo meu sistema autônomo. Essa ideia vai para minha mente subconsciente e aí eu simplesmente não consigo raciocinar mais. Acontece uma série de liberações bioquímicas no meu corpo, eu não consigo raciocinar, eu ajo por impulso, porque é a forma que a minha mente e o meu corpo concordaram para me manter vivo. Então, se eu preciso fugir, eu preciso correr o mais rápido que eu consigo para fugir desse leão. Então, existe toda uma alteração bioquímica no meu corpo para que eu corra mais rápido, para que eu consiga fugir, para que eu suba em algum lugar, para que eu me tranque em algum lugar, para que eu fuja dessa fera e me mantenha vivo. Ou, se eu for lutar, para que eu tenha força de vencer, ao invés de morrer comido pelo leão, né? Então, todo pensamento elaborado pelo consciente, ele é aceito como verdade e enviado para o meu córtex,
e para os meus demais órgãos, né, do cérebro, que vai para o meu subconsciente a fim de ser transformada em quê? Em corpo físico e manifestado como uma realidade no meu mundo. Então percebe que existe uma ligação entre a minha mente e o meu físico? Não existe separação, eles estão interligados. O que eu penso, o que eu sinto é traduzido no meu corpo físico. Por que eu sinto diarreia? Por que eu sinto enxaqueca? Por que eu sinto dor de estômago? Porque tem pontos de energia bloqueados em mim. Vamos pegar a Maitê aqui, a minha cachorrinha. A minha cachorrinha, se ela estiver numa situação de risco, o que ela vai fazer? Ela vai começar a latir, 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 né? Ela vai pensar em fugir ou lutar e vai ficar e vai liberar uma série de hormônios, uma série de coisas no corpo dela de estresse, para que ela decida intuitivamente, instintivamente o que ela vai fazer. Passado o susto, o que a minha cachorrinha faz? Ela volta a fazer o que ela estava fazendo, ela vai dormir, ela vai brincar, ela vai comer, e aí ela relaxa, não é assim? Não é assim com os animais? Mas e nós, seres humanos? Quando a gente passa por um estresse, quando a gente briga com um colega de trabalho, quando a gente se desentende com o chefe, quando a gente discute com o marido, quando a gente acha que está acontecendo alguma coisa ruim no casamento, quando está com uma dívida. E nem é situação de vida ou morte, mas a gente vive aquela situação, libera cortisol, hormônio de estresse, libera tudo aquilo no nosso corpo e continua nesse estado. Fica remoendo a dívida, fica remoendo a briga, naquele diálogo mental de infelicidade, né? A gente até ensaia, eu deveria ter falado isso, eu vou falar aquilo, eu vou fazer aquilo, e aí você fica naquilo que para o seu inconsciente, subconsciente é real, e você não sai desse estado de luta ou fuga. O que você está fazendo com o seu corpo físico? Você já pensou nisso? Você está criando uma doença. Porque você simplesmente não consegue estar mais no bem-estar. Percebe a importância do bem-estar? Bem-estar não é frescura. Bem-estar é uma necessidade. Se eu não estou no bem-estar, tenho comida, tenho casa, né? Tenho uma vidinha que o básico não me falta. Tenho segurança. Ah, ok. Tô no bem-estar? Então eu posso criar o que eu desejo. Agora, se eu tenho medo, se eu vou morrer. Minha filha, se eu colocar um leão na sua frente, você vai pensar em como criar uma realidade? Não, você não vai pensar, porque você quer sobreviver. Você não está pensando em como eu vou criar uma vida rica. Você está querendo só se manter viva. É isso que você quer nesse momento. É só sobreviver, é só isso que você quer. Por isso que eu sempre pergunto, você está vivendo ou sobrevivendo? Percebe a diferença? Onde é que você está? Vivendo ou sobrevivendo? Então perceba que o nosso estado natural, o nosso estado normal é a saúde, é estar cheio de vida, é ser forte. E é anormal ser doente, é anormal viver na escassez, é anormal viver longe do bem-estar. O estado de doença significa que você está combatendo a vida. E o meu subconsciente, ele tem uma tendência voltada à vida, à criação, à harmonia e ao bem-estar. Então é você e o seu consciente, seu ego, lutando contra a vida. Percebe a grandiosidade disso? Eu fico brigando com a vida através dos meus pensamentos negativos. E a lei da vida é uma lei de crescimento, de expansão. Onde existe crescimento, existe expansão, existe vida, existe harmonia, existe saúde perfeita. No caos, não tem como haver bem-estar. No caos não tem expansão. No caos não tem saúde. E eu permito
ficar naquele caos eterno, mesmo que o caos tenha sido criado por mim. Então eu crio o caos na minha mente, eu acordo um dia, tive um sonho que meu marido me traiu, pronto. Passo lá 2 meses pensando no que está acontecendo, em por que ele fez isso, quero pegar o celular para ver e começo a criar o caos na minha vida. Vou impressionando o meu subconsciente daquela informação. Ah, mas o dinheiro vai faltar, não vou conseguir pagar as contas. Nem chegou a data de pagar a conta. E você, ao invés de focar no bem-estar, em focar em como fazer mais dinheiro, você está focado na dívida, você está focado na discussão, você bate boca com o marido, você diz que não dá para viver assim, e que tá tudo uma merda. E aí você se desliga do bem-estar, se desliga da tendência voltada à vida. E se liga a essa destruição, que lá no extremo da régua é a morte. O seu subconsciente, ele construiu o seu corpo e ele trabalha 24 horas por dia. Seu subconsciente não dorme. E ele fica só abrigando aqueles pensamentos negativos, né? E você fica interferindo naquele modelo perfeito que o Criador fez. Você veio para cá perfeita, para ser abundante, feliz, próspera. Então, eu tenho que encarregar o meu subconsciente da tarefa de encontrar uma solução para qualquer problema que eu tenha na minha vida. Faça isso antes de dormir. Você vai ver como ele responde. Vigie os seus pensamentos, né? Todo pensamento aceito como uma verdade é enviado pelo córtex consciente para as estruturas cerebrais do meu subconsciente e volta no mundo como uma realidade. Tudo que você concebe como uma verdade, por mais absurda que seja, isso é mandado para sua mente subconsciente e ela vai trabalhar para que aquilo seja manifesto na sua vida. Então saiba que você pode sim se reconstituir. Você pode sim reconstruir, dando uma nova planta para sua mente subconsciente. Ah, eu não quero mais aquela casa. Lembra da casa que a gente fez a maquete? Mudei de ideia, viu, engenheiro? Não quero mais. Joga essa maquete fora, eu quero outra. Não quero mais. Eu quero uma casa maior, mais arejada, mais iluminada. Mudei de ideia. Então, a tendência do meu subconsciente é sempre voltada à vida. E o seu trabalho é com a mente consciente. Você não tem que ficar mais, Michele, como que eu vou impressionar o meu subconsciente? Quem manda no subconsciente é o consciente. E você tem poder sobre o seu consciente. O seu consciente é só 5%. Imagine que 5% manda nos outros 95%. Mas você pode escolher esse 5%. Então eu preciso alimentar o meu subconsciente com premissas verdadeiras. Eu preciso conhecer as leis da vida, as verdades da vida, as dádivas da vida. Para quê? Para que meu subconsciente reproduza sempre aquilo que você dá sobre a forma de padrão mental positivo, padrão mental verdadeiro. Não é uma crença, é uma verdade da vida. Você não tirou aquilo da sua cabeça, você foi estudar, você foi buscar a verdade, você descobriu as verdades da vida. E aí você trabalha para construir no seu subconsciente as verdades da vida, as dádivas da vida. Como é que isso pode dar errado? Percebe? Agora, se você nem sabe quais são as dádivas da vida, você nem sabe quais são as verdades, você nem sabe quais são as leis universais, volta pro fim da fila. Por isso que é importante estudar. Por isso que existe Reprograme-se Quântico, Clube da Prosperidade, live, conteúdo, livros e mais livros, para que você possa ganhar clareza e compreensão e escolher alinhado com a fonte. Imagina só, você constrói um novo corpo físico a cada 11 meses. Daqui 11 meses, essa pessoa, essa aqui, não existe mais. É um outro corpo, zerado. Percebe que tudo que inventam na Matrix sobre envelhecimento é tudo
crença limitante. Existem algumas pessoas que você olha e você fala, meu Deus, aquela pessoa não envelhece. Você vê lá, como é que é o nome dela? Não sei o que, Lombardi, gente. Bruna Lombardi? Não sei o nome dela. Maite Proença. Tem algumas pessoas que a gente olha e você fala, meu Deus, essa pessoa não envelhece. Olha para a mente dessas pessoas. Veja como elas vivem e o que elas pensam. Então, o meu corpo, ele muda a cada 11 meses. Eu preciso mudar o corpo mudando meu pensamento. Eu preciso conservar novos pensamentos, ser uma nova pessoa para ter um novo resultado. Eu preciso lembrar que é normal ser sadio e que é anormal ser doente. Então eu não posso falar assim, eu sou doente. Aí eu visto o macacão da doença e vou ser doente o resto da vida. Porque eu vesti esse macacão da doença. Eu vesti um macacão da pessoa que tem problema na coluna. Eu vesti um macacão da pessoa que sempre tem relacionamento abusivo. Eu vesti um macacão da pessoa que nunca tem dinheiro. Percebe? E aí você esquece o que você é originalmente. Você é perfeição originalmente. Em você existe o princípio da harmonia, do amor, da prosperidade, da abundância. Em você não existe lá inativo um vírus da escassez, da dívida, da discórdia, do rancor, do não perdão, do ciúme, do medo, da preocupação, da ansiedade, que vai destruindo seus nervos e suas glândulas, gerando mais e mais e mais doença mental e doença física de todos os tipos. Então, o que você afirma conscientemente, aceita como uma verdade, se manifesta na sua mente, no seu corpo e na sua vida. Se eu afirmo bem-estar, eu vou desfrutar da alegria de viver. Agora, se eu fico todo dia, toda hora, reforçando, não tenho dinheiro para nada, coitada de mim, capaz, não vou conseguir, não tem como comprar o carro porque eu não tenho dinheiro, eu tô anulando o meu poder do subconsciente. Eu tô esquecendo o que eu sou originalmente. Eu tô desligando o meu poder com o Criador e ficando só aqui na Matrix. Ficando só aqui na manada. Então, como é que eu posso obter os resultados que eu desejo? Eu preciso lembrar a coerção mental, o excesso de esforço, que é o que é vendido aqui na manada, na Matrix, representa ansiedade, representa medo, e isso bloqueia o envio do seu pedido, da sua intuição, da sua oração, da sua prece. A sua prioridade é manter o bem-estar, a sua prioridade é manter a calma, a sua prioridade é manter a paz, a sua prioridade é se voltar para o fluxo do universo. Esse é o primeiro passo. Como é que você quer criar uma realidade vivendo no caos? Percebe? Você está tão focado em como vai pagar a fatura do cartão de crédito do mês que vem, que você sequer se lembrou que entre uma coisa ou outra vai existir um momento de família, uma coisa legal, que você pode ficar focado no bem-estar. Isso sim tem poder de criação. Então, quando a mente está relaxada, ela aceita uma nova ideia. O subconsciente, ele começa a trabalhar para transformar essa realidade. Se você está na tensão, no medo e na insegurança, você está criando mais disso. Então, pense e planeje ignorando os métodos tradicionais da Matrix. Saiba que sempre há uma resposta e uma solução para todos os problemas. E o seu subconsciente sabe a resposta de tudo que você precisar. Então, eu não preciso me preocupar demais com como que meu coração vai bater, como que eu vou conseguir respirar, como que vai funcionar os órgãos do meu corpo, porque eu confio no meu subconsciente. É o seu subconsciente que está mantendo você viva, lúcida, para conseguir entender o que eu estou falando. Você não precisa pensar, meu Deus, como eu vou fazer para ver, respirar, bater meu coração, circular o meu sangue, entender o que ela está falando, ouvir, me concentrar. Como é que eu vou fazer tudo isso, percebe?
Você não pensa assim, mas o seu subconsciente está cuidando disso para que você possa receber essa mensagem. Então você confia no subconsciente. E da mesma forma você deve fazer para alcançar a vida que você deseja. Então eu preciso dizer com frequência que a ação divina, correta e certa está acontecendo na minha vida. Eu preciso demonstrar que eu confio no universo. Eu confio nessa inteligência divina. Quando eu me sinto sadia, eu promovo a saúde. Quando eu me sinto rica, eu promovo riqueza. Como é que você se sente? Eu me sinto cansada todos os dias. Nossa, eu me sinto cansada, desanimada. Tá criando mais disso. A imaginação é a sua faculdade mais poderosa. Se você imaginar que você é belo e saudável, você vai ser o que você imagina. Então eu preciso evitar conflito entre o meu consciente e o subconsciente. Então quando eu estiver nesse estado de sonolência antes de dormir, eu vou imaginar repetidamente a concretização dos meus sonhos, como vai ser, o que eu vou sentir. Olha que jeito maravilhoso de dormir, e eu vou dormir bem e vou acordar alegre. Você está sugestionando o seu subconsciente. E esse é um poder para você alcançar o que você deseja. É o seu subconsciente. Por quê, gente? Por que estado de sonolência? Quando eu estou nesse estado de sonolência, é como se eu fizesse assim, crença limitante, dá licença. Eu quero conversar aqui, papo reto, eu e o subconsciente. É isso que acontece. Quando você baixa suas ondas cerebrais, você acessa o subconsciente diretamente. Por isso o poder de fazer isso nesse estado. Percebe? Tá bom, Michele, como é que eu faço para... segundo Joseph Murphy, né? Porque a gente está falando baseado no que ele está dizendo aqui no livro dele. Como é que eu faço para adquirir riqueza segundo Joseph Murphy? Primeiro, eu preciso resolver enriquecer. Eu preciso resolver. Eu quero ser rica. É a primeira coisa. Quantas e quantas pessoas nunca disseram isso? Nunca desejaram isso com todas as suas forças. Então eu preciso resolver. Eu resolvi enriquecer. Depois que eu resolvi enriquecer, eu tenho que decidir que eu vou enriquecer de forma fácil. Com a ajuda infalível da minha mente subconsciente. Porque primeiro eu decido, depois eu acho como. Por quê? Se eu tô aqui, vivendo na escassez, vivendo no caos, longe do bem-estar, certo? Aí eu decido que eu quero ser rica. Aí eu vou dizer assim, mas como é que eu vou ser rica, gente? Só se acontecer um milagre. Você não consegue enxergar o como porque você está na frequência da escassez. Quando você começa a imaginar como é ser rica, você acessa frequências superiores. E quando você acessa frequências superiores, o como aparece. O subconsciente vai lá e te dá uma ideia. Você pode ter uma ideia que gera milhões. Então, tentar acumular riqueza com suor, com esforço, com trabalho árduo, é a maneira de tornar-se o homem mais rico do cemitério. É assim que você vai ser, o homem mais rico do cemitério. Porque você não tem que se matar ou viver como um escravo para ter dinheiro. Não foi isso que o Criador idealizou. A riqueza é uma convicção do seu subconsciente. Eu tenho que gravar na mente a ideia de riqueza. O problema com a maioria das pessoas é que elas têm meios invisíveis de sustento. Então eu tenho que repetir a palavra riqueza várias vezes, devagar. Por exemplo, a hora que eu for dormir, tranquilamente, eu vou lá impressionando meu subconsciente, né? Para levar a riqueza até a porta do meu subconsciente. A sensação de riqueza produz riqueza. Então, se eu manter a minha mente olhando para a riqueza, eu convenço o meu subconsciente disso. Agora, se eu estou olhando para a fatura do cartão de crédito e para o saldo da minha conta, eu ainda estou aqui na Matrix. Então, a minha mente consciente e subconsciente, elas precisam concordar. A ideia dominante aceita
é o que vai ser verdade na sua vida. A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente que cria a realidade. E essa ideia deve ser a de riqueza e nunca de pobreza. Então você pode superar qualquer conflito relativo à riqueza, segundo Joseph Murphy, quando você afirma: todos os dias estou prosperando em todos os meus interesses. As minhas vendas estão melhorando todos os dias, eu estou progredindo, eu estou ficando mais rico a cada dia. A cada dia que passa eu vendo mais e mais. Agora, se eu fico falando, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar minhas contas, eu não tenho nada que eu quero, não é essa vida que eu quero para mim, eu fico reforçando a escassez. Então, na mente subconsciente, eu tenho que depositar pensamentos de prosperidade, pensamentos de riqueza, pensamentos de abundância, de sucesso, para que eu possa receber isso de volta com juros compostos. Porque o subconsciente é muito mais inteligente que o consciente. Como eu disse, ele acessa tudo, sem tempo e espaço. O que você mentalmente afirma não deve de maneira nenhuma negar momentos depois. É como você dizer assim: eu sou rica, eu sou próspera. Você está lá fazendo afirmações positivas, visualização, passa 5 minutos, você fala: meu Deus do céu, olha a conta que veio de gás, de água, de luz. Como que eu vou pagar essa conta, meu Deus do céu? Percebe que existe uma incoerência? Então, meu pensamento, meu sentimento e meu comportamento tem que estar alinhado. Porque se eu penso, afirmo alguma coisa, mas o meu comportamento ou o meu sentimento é contrário, eu estou neutralizando o bem que eu afirmei. E aí, eu volto a estaca zero. A verdadeira origem do sucesso está na ideia que você tem na sua mente. Você pode conceber uma ideia que vale milhões. O subconsciente pode te dar essa ideia. Agora, se eu tô lá na inveja, no ciúmes, no não perdão, no ressentimento, na mágoa, no rancor, na insatisfação, isso são obstáculos no caminho da riqueza, da prosperidade, da abundância. Não tem como uma pessoa prosperar e ser abundante, uma pessoa amarga, rejeitada, insegura, insatisfeita, cheia de não perdão, cheia de pendência com as pessoas. Percebe? Não há como. O bloqueio à riqueza está na sua mente. Então, você precisa destruir esses obstáculos. Eu quero riqueza? Então, primeiro eu cuido dos meus relacionamentos. Primeiro eu cuido de quem eu sou. Eu vou fazer as pazes com todas as pessoas que eu tenho pendência. Para que, então, eu acesse a prosperidade e a abundância, porque aí eu elevei a minha frequência. Aí eu entrei no fluxo do bem-estar. Aí eu estou, de novo, no fluxo do universo e no fluxo do bem-estar. Eu elevei a minha frequência. Agora, se eu julgo, critico e reclamo, eu me mantenho na escassez, no caos, no problema, na insatisfação, na vidinha mais ou menos, na matrix, na manada. E crio mais disso. Percebe? Então, entenda que na minha mente subconsciente, eu tenho que depositar pensamentos de prosperidade, riqueza e sucesso. E a partir de hoje, quando você for dormir, você vai se lembrar. Quando estiver quase sonolenta, você vai começar a fazer mentalmente, na sua tela mental, a imagem do seu sonho realizada, repetindo apenas a palavra do que você quer ou uma frase muito curta. E você vai trabalhando, impressionando o seu subconsciente. Eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundante. Eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundante. Um exemplo. Ou eu sou saúde, eu sou amor. E vai repetindo isso e imaginando o seu sonho realizado até você dormir. E aí, segundo Joseph Murphy, você vai fazer com que o seu consciente impressione seu inconsciente e ele manifeste e te entregue a ideia do que você precisa fazer para alcançar essa realidade. Certo? Muito bem, essa foi a nossa aula 2.